Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Números, capítulo 22, verso 31. Números, capítulo 22, verso 31, nos diz assim: O Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Dentro dessa palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 22, verso 31, eu quero falar sobre a jumenta enxergou primeiro. Às vezes quem pensa que vê é quem está mais cego. Balaão era um profeta, ele conhecia a voz de Deus, mas em determinado momento permitiu que o seu coração fosse atraído pela recompensa oferecida para amaldiçoar Israel. Por fora, parecia que tudo estava certo. Ele seguia o caminho, montava sua jumenta e continuava a sua viagem. Mas havia um problema. Deus via o que Balaão não conseguia enxergar. A Bíblia diz que no meio do caminho, o anjo do Senhor apareceu com uma espada desembainhada. A jumenta viu, Balaão não. Ela parou e desviou da estrada, apertou o pé de Balaão contra o muro e por fim se deitou-se no caminho. Balaão ficou furioso, bateu nela 3 vezes. Foi então que Deus realizou algo extraordinário. A Bíblia nos diz que a jumenta falou. Mas o maior milagre daquela história não foi um animal falar. Foi um homem ter os olhos abertos. Quando Deus abriu os olhos de Balaão, ele finalmente viu o anjo que sempre esteve ali. Quantas vezes fazemos os mesmos? Ficamos irritados quando Deus fecha uma porta, questionamos os atrasos, reclamamos dos obstáculos, sem perceber que muitas vezes aquilo que chamamos de impedimento é justamente a proteção de Deus. A jumenta parecia estar atrapalhando, na verdade ela estava salvando a vida do seu dono. Nem todo caminho aberto vem de Deus. Nem toda porta fechada significa abandono. Às vezes Deus coloca um obstáculo no nosso caminho porque enxerga um perigo que nós ainda não conseguimos ver. Porque o texto diz que o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada nas mãos. Então, diante desse texto, ou antes de reclamar daquilo que interrompe os seus planos, pergunte a Deus ou sobre essa interrupção não é, na verdade, uma forma de livramento. Vou repetir. Antes de reclamar daquilo que interrompe os seus planos, pergunte a Deus se essa interrupção não é, na verdade, uma forma de livramento. Foi assim que aconteceu com Balaão. O rei de Balaque o pagaria para ele amaldiçoar o povo de Israel. Mas como ele poderia amaldiçoar aquilo que Deus
já haveria abençoado. Então, muitas das vezes, Deus está nos livrando de algo que, aos olhos humanos, nós não percebemos. Às vezes nós queremos fazer algo que, aos nossos olhos, parece bom, mas aos olhos de Deus, Ele quer nos livrar. Então, que nós possamos ter o discernimento espiritual que Deus Ele está nos livrando. Deus nos dá o livramento a cada dia, a cada hora e a cada manhã de nossas vidas. E que muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas não é do jeito de Deus, ou não é do jeito que Deus quer. E que diante desse texto que fala sobre Balaão, nós possamos ter o discernimento espiritual das coisas e que nós possamos perceber que Deus Ele nos dá um livramento e que nós possamos agradecer por cada livramento, que nós possamos agradecer por tudo que o Senhor nos fez e que, assim como Balaão não enxergou aquilo que Deus estava fazendo, colocando um anjo de frente aonde a jumenta enxergou, e Balaão não enxergou o livramento do Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e compreender o que Deus está fazendo em nossas vidas. E que você que já recebeu um livramento do Senhor, coloque aí no comentário e diga: eu já recebi muitos livramentos do Senhor. E que nós possamos agradecer ao Senhor pela sua graça e pelos seus livramentos. E todos ficam com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.